Olá! Hoje a gente vai fazer o nosso último estudo, né, o nosso último material de vídeo, antes da gente entrar efetivamente no texto. Então a gente olhou o último material que foi sobre a fundação. Logo na sequência vai vir então a etapa de silêncio, ou seja, de shamatha ou quiescência. Então, nesse momento, a gente vai perguntar assim, por que eu vou praticar shamatha? Né? Por que nesse momento eu vou praticar shamatha? Porque, tendo contemplado a etapa de fundação, ficou clara a necessidade de eu precisar me conhecer melhor, de eu conseguir entender melhor esses impulsos, de eu conseguir entender melhor o que acontece dentro. Vai ficar clara a necessidade de eu gerar um nível de estabilidade, eu não ficar tão vulnerável às situações e ser arrastado simplesmente à medida que as coisas vão acontecendo e a gente não tem o menor controle, o menor direcionamento sobre nada. Então, quando a etapa de fundação vai amadurecendo, vai ficando claro para nós a necessidade de meditar. Então, por isso que Shamatha vem na sequência. Vem como uma decorrência natural. Então, o caminho como um todo, as diferentes etapas do caminho, eles não são blocos independentes que não conversam um com o outro. Eles são como floramentos naturais de uma etapa que vai levando naturalmente a outra. Então isso é muito bonito da gente contemplar. Não apenas da gente se perguntar e perguntar para alguém o que eu preciso fazer agora, mas se a gente parar um pouquinho e observar, a gente vai se dando conta de que à medida que a gente vai entendendo a nossa vida com o olho do Dharma e aquilo vai amadurecendo e se transformando numa motivação de nós mesmos ultrapassarmos os obstáculos, mas da gente olhar para o lado, olhar para as pessoas, para os seres todos, verem eles imersos no sofrimento, imersos nas suas dificuldades, na sua impossibilidade de ultrapassarem os obstáculos, na incapacidade deles de encontrarem meios hábeis, de encontrarem uma visão elevada que possa ajudar eles de fato a superarem esses obstáculos, essa energia, esse brilho no olho da motivação, ele fica vivo dentro da gente. E aí, naturalmente, vem essa etapa dentro do caminho budista da pessoa aquietar a mente, da pessoa silenciar e desenvolver as qualidades todas que vêm por dentro do silêncio. Agora, vocês observem como que é a pessoa meditar sem ter esse pano de fundo, sem ter essa meditação, sem ter essa fundação, sem ter essa motivação. Aquilo é uma diferença entre céu e terra, não tem nem como comparar. Se vocês forem observar, por exemplo, o Buda Shakyamuni ele não começou ensinando o silêncio. O Buda Shakyamuni ele começou ensinando as 4 novas verdades. Então ele vai falar da primeira nova verdade, que é o fato de que as pessoas estão presas dentro de bolhas. Elas estão fixadas a visões que elas julgam como sendo a realidade e porque elas estão fixadas, elas vão colher sofrimento, óbvio. E isso não é dado, isso não é assim, nasceu com isso, é a que vai morrer desse jeito. Não, aquilo é construído. Então tem a segunda verdade. Como que aquilo foi construído? Aí o Buda vai explicar os 12 elos da originação dependente, assim por diante. Ou seja, mesmo as bolhas que a gente julga como mais sólidas, elas foram construídas. Aí vem a terceira nova verdade. Aquilo, porque é construído, tem um jeito da gente liberar aquilo. É possível, né? Aquilo não está cravado, ferro e fogo. Aquilo tem um jeito. Então tem um caminho, que é a quarta nova verdade. Aí o Buda vai falar da motivação correta. O Buda vai falar da necessidade da gente não trazer sofrimento aos seres, né? Nem com o nosso corpo, nem com a nossa fala, nem com a nossa mente. Mas da gente trazer benefício aos seres. Aí vem Dhyana. Dhyana é o sexto passo do nobre caminho óptimo. Vocês vejam, o Buda ensinou 4 novas verdades e depois o Buda ensinou mais 5 etapas do nobre caminho. A meditação ela surge como a 10ª etapa. Vamos dizer, num processo linear que a gente fosse olhando, a meditação em silêncio, da maneira como o Buda apresentou, ela surge como uma 10ª etapa. No sentido de a pessoa, quando meditar, ela já ter se dado conta de uma série de coisas para poder aproveitar e poder usufruir e avançar mais adequadamente dentro do silêncio. Não que obrigatoriamente a pessoa não possa meditar antes. No SEB, a gente começa fazendo tudo junto. Uma coisa potencializa a outra. Mas a gente nunca esquece da importância dessa contextualização da nossa vida em meio ao Dharma de maneira mais ampla,
para o silêncio poder ocorrer e poder se desenvolver com mais qualidade. Agora, seguindo no texto, a gente vai aquietar a mente. E vocês vão perceber, né, que o Lama levanta uma pequena diferença na maneira como o SEB, como o Lama Santen tem oferecido, né, a visão de Shamatha, e como o Lama Longwala tem trazido para nós. Né. Eu sugiro para todos vocês, né, olharem repetidas vezes, né, os materiais que ele tem nos oferecido assim, generosamente. Né. Os vídeos, né, né, das gravações dos retiros dele que foram filmados no YouTube são esplêndidos, né, são muito maravilhosos, em riqueza de detalhe. Né. O Lama Wallace, ele é como ele tem uma precisão cirúrgica, é uma coisa muito absurda, assim, no sentido de maravilhoso, de como que ele consegue ter uma minúcia de descrever dimensões extremamente sutis que vão ocorrendo dentro da gente. Né? É muito maravilhoso. Então eu recomendo, assim, de coração, vocês olharem esse material que ele tem nos trazido, né? Os textos que ele tem traduzido, né, e que estão sendo publicados dele, né, são muito maravilhosos. Né? E o Lama vai levantar aqui essa diferença de abordagem, né, de Shamatha ou quiescência. Né? Na visão do Lama, né, que é como a gente tem praticado, a gente não tem uma noção de que a gente obrigatoriamente precisa praticar Shamatha como se fosse, de uma certa forma, um bloco fechado, onde a gente precisa ir até o final, com todos os sinais e com todas as etapas se sucedendo uma após a outra, para então a gente atingir a realização de Shamatha, então a gente poder praticar as práticas subsequentes. Né? O que o Lama apresenta aqui é que é possível a gente praticar Shamatha, mas não necessariamente atingir a realização de Shamatha. A gente tornar a nossa mente mais dócil, a gente tornar a nossa mente mais equilibrada, a gente desenvolver uma qualidade de foco, uma qualidade de sutileza de reconhecimento. E essa sutileza, ela ser necessária e ela ser utilizada. É como se a gente agora, ao invés de ser usado pela nossa mente, a gente passa a usar a nossa mente de acordo com como a gente quer. E aí então a nossa mente se torna algo que a gente pode usar no caminho e poder avançar. E o Lama Wallace ele enfatiza muito a importância da gente atingir a realização de Shamatha, né? Agora, à medida que os anos... Esse texto é um texto de 2012, perdão, 2011. É um texto é um ensinamento que foi dado em fevereiro de 2011. Então, o Lama Wallace ele tinha vindo poucas vezes ao Brasil na época ainda, né? À medida que ele foi vindo nos anos subsequentes, né, ele mesmo foi deixando essa noção da realização de Shamatha mais clara. Né? Ele foi dizer, a realização de Shamatha, ela não é atingida apenas se praticando Shamatha. Ou seja, o que é a realização de Shamatha que ele vai apresentar? É a noção de que a nossa mente vai se fundir na consciência do substrato. Essa mente grosseira, essa mente conceitual, discursiva, essa mente ruminante que está sempre pensando, sempre indo atrás das coisas, ela vai se dissolver, vai se fundir na consciência do substrato. Né? É como se a gente fosse perder a nossa mente. E significa assim, perder a mente da gente ser alguém, da gente imaginar, se ver como um ser humano. A gente perder essa mente grudada nas bolhas. Né? Isso vai se dissolver. Claro que ele mesmo vai enfatizar que isso se recupera. A pessoa não vai perder a mente e agora ficar num branco infinito. Né? Não. A pessoa recupera aquilo. Mas a pessoa tem essa experiência, ela tem essa clareza, ela tem essa estabilidade. Ele vai dizer que isso é absolutamente possível de acontecer e ele conheceu praticantes, conheceu mestres que realmente conseguiram fazer isso. Agora, a realização de Shamatha ela vem também através de Vipassana. Ela vem também através da prática da presença. Então, há diferentes modos, a pessoa mesmo praticando algo que a princípio vem depois de Shamatha, isso que vai ser chamado de realização de Shamatha pode acontecer. Então, a gente também não precisa ficar preso com essa visão. Né? Em suma, o que ambos querem dizer assim, Shamatha é simplesmente fundamental, é crucial da gente praticar. E quanto mais a gente conseguir praticar com a motivação mais elevada, melhor. Então a gente toma isso como sendo a nossa referência. Né?
importância da gente praticar shamatha. Agora, o que vem depois de shamatha? Shamatha vai tornar a nossa mente quieta, dócil, com foco e uma série de outras qualidades para a gente poder, enfim, olhar para a realidade com outros olhos. Vai surgir então Vipassana ou Prajnaparamita, mesma coisa nessa visão, nessa abordagem, né? Que é a gente agora poder, desde um local de silêncio, não perturbado pelas diferentes bolhas e impulsos kármicos, a gente poder reconhecer a dualidade, a gente poder reconhecer a sensação de construção do mundo. Então isso é Vipassana. Então, é tradicional também esse exemplo, né, de como que Shamatha favorece Vipassana, como que Vipassana favorece Shamatha, né? As duas práticas virem juntas, né? Às vezes, inclusive, isso é oferecido como um pássaro com duas asas, né? Tem uma asa de Shamatha e uma asa de Vipassana, né? E as asas batem juntas, né? A gente precisa das duas coisas, né? Então, no SEB especialmente, a gente usa muito essa noção de que a gente equilibra um pouco, desenvolve um pouco de foco, e aí então a gente vai poder olhar para a realidade, olhar para os obstáculos sem ser engolidos tão rapidamente, né? A gente vai desenvolver uma apreciação e começar a desenvolver uma lucidez diante deles, né? Então isso é a etapa fundamental do nosso treinamento. Agora, a gente vai precisar também de uma etapa crucial que é Metabhavana. Ou seja, a gente vai precisar pacificar os obstáculos, né? Pacificar os obstáculos das relações. Porque a quase totalidade dos obstáculos que a gente tem são obstáculos de relações com as pessoas. São relações trancadas, são coisas que a gente gostaria que as pessoas fizessem, elas não fazem. Ou coisas que as pessoas fizeram, a gente acha que elas não deveriam ter feito, elas nem imaginam talvez que não deveriam ter feito, e assim por diante, uma confusão. Então tudo isso vem de Metabhavana. Então Metabhavana significa que a gente começa a olhar para etapas da nossa vida que a gente talvez não quisesse olhar. A gente traz pessoas, traz relações que são bases de dificuldades que a gente vai reconhecendo e a gente começa a iluminar, começa a fazer Metabhavana para essas pessoas. Algumas pessoas decididamente têm um voto de não olhar para certas relações, de decididamente não mexer. Dizer, não, esse negócio de compaixão é muito bom, muito bonito, muito interessante, mas aqui eu resolvo do meu jeito. Aqui é assim. Então a pessoa começa nessa etapa a descobrir que tem áreas da vida dela que o Dharma não penetra. Ela começa a se dar conta de que ela tem refúgios que repetidamente vão retirar ela da prática. Então a pessoa está andando, ela está praticando com uma sensação que está avançando, mas aí surge uma relação, surge alguma coisa e a pessoa ela é repescada pelo samsara. Ela é repescada pela relação. Ela é repescada porque são regiões kármicas da pessoa em que ela não ou tem um voto de não entrar, de tentar seguir resolvendo a partir, né, da roda da vida, dos referenciais das emoções perturbadoras, ou a pessoa, às vezes, por vezes, ela nem se dá conta, né? É uma região em que ela está tão envolvida, né, em que aquilo é tão óbvio para a pessoa que ela não consegue nem desconfiar ainda, né? Então essas relações elas vão operar como cobradores kármicos para nós, né? Ou seja, a pessoa senta para meditar em silêncio e esses cobradores kármicos vão surgir. Ou seja, dentro do silêncio, essas pessoas, essas relações, elas vão operar como cobradores kármicos. A gente está sentado em silêncio, a pessoa vem e bate na porta da nossa mente para nos incomodar. Algumas vão fazer um escarcéu, algumas vão derrubar a porta, né? Vão arrombar. Então a pessoa senta para meditar e esses cobradores kármicos retiram a pessoa do silêncio. As pessoas chegam e começam a nos cobrar coisas. Por que você disse isso? Por que você fez aquilo? Por que você não fez aquilo? Por que você não tinha prometido aquilo? E uma série de outras coisas. Essas regiões kármicas vão atuar, essas pessoas vão atuar como cobradores kármicos que vão nos retirar do silêncio, vão nos retirar de uma sensação da gente estar andando em uma certa direção. Então, Metabhavana vai curar, vai pacificar essas relações todas. Então é fundamental Metabhavana. Sem Metabhavana, a pessoa ela sempre vai ter regiões em que ela vai ser engolida de novo e de novo, né? Tem relações em que ela vai ter refúgios estabelecidos no samsara que vão ficar retirando ela de uma sensação de um eixo que ela está andando.
Passando a etapa do Metabhavana, onde a pessoa vai trabalhar essas estruturas kármicas, a gente vai entrar então no tema do Prajnaparamita. No SEB, a gente faz isso de diferentes modos. A gente vai trabalhar o roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita, extensivamente como um roteiro de meditação, um roteiro de contemplação na própria vida. A gente vai ter como a derivação do roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita como uma etapa seguinte, o roteiro do Buscando o Ponto Último, que é a abertura da mandala, ou seja, a pessoa começa praticando o roteiro dos 8 pontos com formas individuais, com formas separadas, mas de uma maneira seletiva. A pessoa abre o olho da coemergência, reconhece com uma cadeira, com uma caneta, mas o resto do universo ainda está lá, no lugar dele. Então a pessoa começa fazendo um a um. A pessoa, à medida que vai gerando uma familiaridade de reconhecer aquilo de maneira mais incessante, abre a mandala. Aí tem esse roteiro que o Lama fez, buscando o ponto último, que é uma derivação. Ele é como se fosse a realização do roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita vão se abrir na forma dessa mandala do buscando o ponto último. Né? Como uma preparação, a gente vai trabalhar também a contemplação do roteiro do próprio Sutra do Coração do Prajnaparamita, né? Não só como uma recitação que a pessoa vai fazer diariamente ou semanalmente, na condição que ela puder, mas a pessoa também vai contemplar linha a linha o roteiro, o Sutra do Coração como um roteiro. No fim, ele é um roteiro. O Buda diz assim é, muito bom, assim deve ser feito, né? Como um roteiro de prática que a gente contempla, né? Forma é vazio, vazio é forma, a gente vai destrinchando aquilo, até o ponto de a gente chegar no mantra e fazer uma acumulação do mantra como uma maneira de imantar aquela visão. A gente pode trabalhar como uma etapa preparatória também a contemplação dos 12 elos da originação dependente, onde vai ficando clara a noção de avidya, o exemplo do cubo, os diferentes exemplos que o Lama traz no livro da Roda da Vida como caminho para a lucidez, o segundo elo, sanskara. Então a pessoa vai trabalhando essas etapas como uma preparação, até mesmo para o roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita, e uma preparação para essa etapa toda de superação dos obstáculos cognitivos, né, da pessoa superar não só a noção de um aspecto de cognição, mas de um aspecto de que a pessoa vai entender como se na própria visão de mundo, né, e a pessoa superar isso. Depois vem a etapa de presença. Depois vem a etapa da pessoa estabilizar os 5 lungs, éter, ar, fogo, água e terra, a partir dessa mandala tendo sido praticada. Aí a pessoa com os 5 lungs estabilizados, a partir de motivação, shamatha, metabhavana, prajnaparamita, adiante, a pessoa entra então nas 5 sabedorias. Então tem a sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, discriminativa, da causalidade de Dharma. Aí a pessoa chega contemplando essas 5 sabedorias, o mantra das 5 sabedorias, a pessoa chega, enfim, a praticar a sabedoria de Vajrasattva. Então, isso a gente está indo, do que a gente estava no primeiro item, a gente já foi até o 17º item, que a gente foi até a sabedoria de Vajrasattva, que nada mais é do que a gente entender que cada um desses itens, né, de motivação, shamatha, das 5 sabedorias, até as 5 sabedorias, isso pode ser praticado em qualquer situação, em qualquer direção. Aí tem os itens finais, ou seja, a gente vai precisar entender que isso é verdade, ou seja, que isso é a realidade das coisas. Não é uma questão da gente concordar, da gente opinar, da gente ter a nossa opinião. A gente se dá conta que é o samsara, que a gente está enfiado dentro disso. Então, tem essa noção de verdade. A pessoa perceber que é uma descrição da realidade das coisas e não uma posição política, uma posição epistemológica. É a descrição, o descortinar da realidade. Aí a gente vai ter a etapa de coragem, porque é muito fácil se atrapalhar. É muito fácil a gente desanimar diante dos obstáculos, diante da nossa flutuação toda de motivação, de energia e assim por diante. Então, tem que ter coragem, né, para, mesmo em meio aos obstáculos, a gente ter essa determinação e essa clareza de não ter outra coisa para fazer a não ser superar os obstáculos. Né? Então,
isso vai ser necessário paciência. Paciência com nós mesmos, em primeiro lugar, né? Com as nossas cobranças como praticante, com as nossas cobranças quanto a atingir coisas, né? A gente vai precisar muita paciência com nós e com os outros também. Porque a paciência com os outros está ligado a gente imaginar que os outros deveriam estar no lugar onde eles não estão. A gente cobrar que as pessoas façam coisas no qual elas talvez não sejam mesmo capazes de fazer nesse momento. Isso não é uma limitação da pessoa. Isso é uma dificuldade nossa de acolher a pessoa no lugar dela. Uma dificuldade nossa de praticar, enfim, a sabedoria do espelho, da gente entender a pessoa no mundo dela. A gente acaba percebendo que a gente não está vendo a pessoa no mundo dela. A gente está vendo a pessoa no lugar que a gente acha que ela deveria estar, dentro da nossa própria bolha. Então a paciência está ligada a tudo isso, né? E aí vem o 21º item, que é a perseverança. Tomando tudo isso por base, a gente tem esse voto de seguir em frente, né? A gente perseverar, a gente não esmorecer com a nossa motivação. Aí a gente retorna ao primeiro item, que é motivação. Então, o budismo, o Lama enfatiza muito isso. Ele é sempre um método circular. A gente, cada vez que a gente completa uma etapa, né, um círculo, aquilo fica mais claro para a gente. E aí a gente faz aquilo uma segunda vez, uma terceira vez, infinitas vezes, né? O caminho todo ele vai sendo infinito, no sentido de a gente sempre retornar e refazendo as etapas uma depois da outra. Aí vocês vão ver como que se estrutura o texto, né? O texto ele vai se estruturar com a introdução, que é o que a gente vai começar a ver agora na sequência. A introdução, ela vai dizer, ou a apresentação, ela vai tratar desse tema da fundação, que é o reconhecimento da nossa vida inseparável do Dharma. O Dharma inseparável da nossa vida. Uma coisa não sendo diferente da outra, né? Essa é a etapa da fundação. Vai nos apresentar como ver isso, como fazer isso. Depois tem a etapa de quiescência, ou a etapa de shamatha, né? Então, Gyatro Rinpoche vai descrever isso. Depois vai ter a etapa de sabedoria primordial, que dentro do SEB a gente vai trabalhar nas etapas de Prajnaparamita e presença. Então, Gyatro Rinpoche vai trabalhar isso no texto também. E, por fim, vai ter a etapa de desenvolver confiança na visão. Então, vocês vão ver, ainda que isso seja a etapa que o Gyatro Rinpoche ofereça, vocês vão ver, é a maneira como a gente tem praticado no SEB. Enfim, esse texto é a inspiração, né, da maneira como a gente tem praticado. É também a maneira como o Lama Laozi tem trazido os ensinamentos, né? Ele traz isso através desse caminho do silêncio, do descortinar da realidade através da lucidez, né? Desse modo. Então a gente está falando de visões muito parecidas aqui, muito bonito. Né? Aí tem essa etapa da estabelecer a confiança na visão, né? Que é o finalzinho do texto. Né? A gente vai desenvolver confiança na visão, vai praticar meditação, como um amadurecimento da visão, como a estabilização da visão. E Gyatro Rinpoche vai trazer a etapa de meditação assim. Vai trazer depois a etapa de ação, ou seja, a gente manter isso em minhas atividades diárias. Isso seria a etapa de ação. E isso vai culminar na quarta etapa, que é a fruição, que é a naturalidade disso tudo, no meu treinamento. O resultado, a culminância disso tudo. Então, a gente já fez um bom sobrevoo, nem entramos no texto ainda propriamente dito, né? Mas aqui isso tudo serve como uma boa introdução, como uma boa apresentação para esse material todo que a gente vai passar a ver a partir de agora. Então, a gente vai ficar por aqui e na sequência, na próxima etapa, a gente vai entrar no texto propriamente dito. Né? Então, eu agradeço você. Né? Boa prática para todo mundo.